Deixa eu ver. Aí, tô gravando. Bom, eu já de antemão eu peço, meu aparelho ficou ruim, né? Então a imagem não vai ficar boa. Então os irmãos assim, não estranhem a imagem. Eu estou até falando para que os irmãos que não estão na aula, quando assistir, vão estranhar que a imagem está bem ruim, mas está ruim porque eu não consegui um equipamento melhor aí para poder fazer essa filmagem, tá bom, meu gente? Obrigado. Obrigado. Mas vamos lá então. Então a gente viu também semana passada que nesse caso, com Israel, as principais rupturas, ou a principal ruptura que houve para a contribuição do avanço do Evangelho no mundo, foi o que aconteceu naqueles 400 anos de silêncio, que não houve inspiração divina, não houve profecia divina, né? E esses acontecimentos que causaram uma ruptura na história de Israel foi, conforme a gente falou semana passada, a queda do Império Persa para o domínio grego de Alexandre o Grande, né? A imposição da língua grega feita pelos soldados de Alexandre o Grande nos reinos conquistados, que fez com que o grego tornasse uma língua universal, mais ou menos igual é hoje no Brasil. Quando os portugueses vieram para o Brasil foi colonizado, foi descoberto em 1500, no dia 22 de abril de 1500, mas ele só foi colonizado por volta de 1531, aproximadamente, né? E aí, quando os portugueses chegaram aqui, principalmente junto com os jesuítas, que já começaram a vir desde depois de 1500, né? Eles ensinavam os índios sobre as escrituras e também ensinavam português. Depois, com a colonização efetiva do Brasil nesse tempo, na década de 30, 1530, o português ele foi uma língua quase que imposta sobre os índios, né? Então hoje a maioria dos índios sabem falar o português. Inclusive a legislação educacional brasileira ela diz que numa escola indígena deve ser ensinado a língua local, sua língua de origem, e também o português, né? Como uma espécie de segunda língua. Então, ou seja, todos os índios sabem falar e escrever português. Mais ou menos assim aconteceu lá na Grécia, nos tempos de Alexandre o Grande. Então, daí nós já vemos o resultado da Bíblia, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque a língua universal era o grego. Depois disso, lá por volta do ano 63 a.C., a Judéia, Israel, caiu para o Império Romano. Então, a Roma conquistou aquelas cidades que antes pertenciam ao Império Grego, e nesse tempo também, quando Roma começou a conquistar, quando Roma terminou, avançou sobre a Grécia, a Grécia já não era mais aquele reino forte, unificado, já havia sido dividida pelos 4 generais de Alexandre o Grande, né? Já era um reino mais fraco. Então Roma consegue conquistar toda aquela região em torno do mar Mediterrâneo, né? Começando pela Península Itálica, né? Que é aquela parte onde fica a bota lá, né? Da Itália. Então aquilo ali é chamado de Península Itálica. Então aí quando tem uma nova ruptura. Deixa de ser os gregos que dominam aquela região para serem os romanos. Só que alguns historiadores colocam o seguinte, que Roma conquistou a Grécia politicamente e militarmente. E a Grécia conquistou Roma culturalmente.
porque os romanos, continuaram a valorizar a filosofia, né, que foi ensinada pelos gregos, né? Inclusive, os romanos, quando conquistaram a Grécia, eles pegaram alguns filósofos como escravos e levaram lá para a capital para eles ensinarem para os seus filhos. Os aristocratas, né, alguns dos senadores, algumas das famílias mais importantes do Império Romano fizeram, né? Quando fala da história greco-romana, Greco-romana. foi tipo um sincretismo ali também? Quase, digamos, não um sincretismo religioso, mas um sincretismo cultural. Né? E isso se observa muito melhor quando Constantino, quando lá por volta do ano 315 depois de Cristo, ele muda a capital do Império. A capital do Império sai da Itália para ir para Bizâncio. É uma cidade de cultura grega, né? Sim. E depois Teodósio, ele volta para a Itália, né? E aí ele divide o Império Romano em dois, o Império Ocidental e Oriental, né? E o que ficou de característico na capital oriental do Império, Bizâncio, que é a atual Istambul, capital da Turquia, né? Fica ali pertinho da Grécia, mais para o norte. Ali tinha três características. A primeira característica era que Bizâncio, na verdade, antes da característica, Bizâncio já mudou de nome. Deixou de ser Bizâncio para ser chamado de Constantinopla. Né? E o povo chamou de Constantinopla, cidade de Constantino. Né? Então a primeira característica era que Bizâncio deveria ser uma cidade cristã. 315, o Código de Milão já havia sido publicado, né? Então a cristã já tinha tolerância, era valorizada. Então a cidade tinha que ser cristã. Segundo, a cidade era romana, a administração era romana. Terceiro, a cidade era de língua grega. Então conseguiu-se agregar o cristianismo, a administração romana e a cultura grega numa cidade que antes, inclusive, já se falava o grego, entendeu? Né? Mas aí, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo durante esse período, o período do Império Romano. E o ministério apostólico se dá durante esse período, do período do Império Romano. Né? Então daí nós temos o tempo do Senhor. O tempo do Senhor Jesus, segundo os cronologistas, Jesus teria nascido por volta do ano 750, ou 753, 754, aproximadamente, do Império Romano. Então, Jesus, o tempo do Senhor, o imperador, quando ele nasceu, quando Jesus nasceu, o imperador, se não me falha a memória, era o Otávio Augusto. O Otávio Augusto era sobrinho neto do Júlio César, o primeiro imperador de Roma, quando Roma deixa de ser uma república para ser um império, que a política romana é dividida em três. A fase monárquica, a fase republicana e a fase imperial. Então, quando Jesus nasceu, estava no poder o Otávio Augusto, que era o sobrinho neto de Júlio César, que foi o primeiro a se autoproclamar ditador perpétuo de Roma. Né? Então, o tempo do Senhor Jesus ele pode ser dividido em três, para resumir o período da história do Senhor Jesus. O irmão, isso aí foi em 750. Por volta de 753 do nascimento de Roma. Então, segundo os cronologistas, Roma teria sido fundada no ano 753 a.C. E o cronologista que deu origem ao calendário cristão, né, que foi o Dionísio, ele usou o calendário romano, né, como base para elaborar o calendário cristão. Né?
Ele usou o calendário juliano, também elaborado pelo Júlio César, né? Daí nós temos o mês de julho, que foi dado em homenagem ao imperador Júlio César, né? Para elaborar o nosso calendário. Então, mas no tempo de Jesus, ele tem 3 fases importantes. Aliás, não só o tempo de Jesus, mas também dos apóstolos. O senhor falou em cronologia, como que se basearam essas datas, aproximadamente, assim, dos livros da Bíblia? Muito, muito interessante a sua pergunta. As datas, elas foram baseadas em eventos históricos, vamos colocar eventos naturais. Um eclipse, determinado historiador lá no passado colocou que por volta do ano tal houve um eclipse solar. Outra coisa, pela passagem do cometa Halley pelo planeta Terra. Tem uma data, né? Os cientistas já descobriram que o tempo que demora para o cometa, se não me falha agora, são 70 ou 75 anos, que o cometa Halley passa pela Terra e dá para a gente ver, né? Então tem isso. Então há relatos de astrônomos do passado que escreveram isso, e aí dá para se comparar as datas e chegar a, não exatamente a uma data fixa, mas aproximado de quando ocorreram os eventos bíblicos, entendeu? Mas então a história bíblica, ela se divide em 3. O primeiro período é o período da verdade viva, que era o período em que Jesus estava no mundo. Então o Senhor Jesus, ele nasceu, fez milagres, ele nasceu, cresceu, exerceu seu ministério, fez milagres, né? pregou, ensinou. Depois, por inveja, ele foi perseguido e morto através de uma perseguição das autoridades sacerdotais, né? De Anás e Caifás. A Bíblia diz que eles tinham inveja do ministério de Jesus. Jesus era popular, multidões seguiam Jesus, né? Então eles acabaram orquestrando um assassinato, um julgamento fraudulento, e forçaram o procurador romano Pilatos a crucificarem o Senhor Jesus, né? Então esse é o período da verdade viva, enquanto o Senhor Jesus, o Mestre, estava vivo. Então esse é o tempo de Jesus. O segundo período é o período da tradição oral, da mensagem oral. Nesse tempo, e aí esse tempo dura cerca de 29 a 55 depois de Cristo. Jesus é assunto ao sermão 29, lembra que o nosso calendário tem uns 4 anos de atraso, uns 4 ou 5 anos de atraso, né? Dionísio errou em algumas coisas ali. Então, o segundo período da mensagem oral, ela começa em 29 e termina em 55, onde os discípulos eles se preocupavam em pregar e ensinar. Eles acreditavam que Jesus voltaria durante o período deles, então eles não achavam importante escrever. Mas com o crescimento do Evangelho, o avanço da igreja, a fundação de novas igrejas, né, especialmente pelo ministério do apóstolo Paulo, houve a necessidade de escrever para orientar, para exortar, para ensinar os líderes, né? Então aí, por volta do ano 55 depois de Cristo, houve o período da palavra escrita. Então aí nós vemos também ruptura. Na história da igreja, o nascimento do Salvador é uma ruptura. A morte do Salvador e a sua assunção ao céu também é uma ruptura. Então quando o discípulo começa a escrever, é uma outra ruptura histórica.
Então a história trabalha com ruptura e com permanência. O que permanece? A necessidade de transmitir a mensagem. E o que rompe, o que termina e começa algo novo, é a forma como essa mensagem é transmitida. Então, primeiro o próprio Senhor transmitiu, depois os discípulos, depois foi escrita pelos discípulos aquilo que nós temos hoje, que é o Novo Testamento, né? Então o Novo Testamento começa a ser escrito por volta do ano 55 depois de Cristo. E aí ele termina lá por volta do ano 98, que é a terceira carta de João, segundo alguns autores, foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito já pelo apóstolo João. Né? Então aí nós temos o tempo do Senhor Jesus, nosso Salvador. Né? Vamos lá, então, continuando. Antes da gente falar sobre isso aqui, houve, então, a perseguição, antes da gente entrar nessa parte aqui. Houve, então, a perseguição judaica contra a igreja. Perseguição, né? Vamos colocar, senão vai ficar feio. Mas houve, então, uma perseguição judaica contra a igreja. E essa perseguição ela foi liderada pelo então Saulo de Tarso. Homem esse que nós estamos estudando na revista da Escola Dominical, né? Então Saulo de Tarso ele foi o primeiro caçador de cristãos. Porque antes disso, como a perseguição judaica aos cristãos se davam? Eles estavam ensinando ou faziam algum milagre, alguém chegava lá para o sumo sacerdote ou para alguma autoridade sacerdotal e falava, olha, estão ensinando aí em nome de Jesus que ele ressuscitou. E os judeus queriam, as autoridades judaicas queriam abafar, né, o fato de que Jesus ressuscitou, ia lá, mandava prender, açoitava, mandava eles não falarem mais e liberavam eles. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir, né, a palavra mártir significa testemunha, e é interessante uma palavra que... É grega, essa palavra. É a palavra grega, né? Mártir é uma palavra grega. E uma frase interessante que eu ouvi semana passada é que Deus não precisa de defensores, Ele precisa de testemunhas. Ao invés de nós tentarmos advogar a favor de Deus, nós devemos testemunhar aquilo que Ele fez em nossas vidas. Mas louvado seja o seu nome. Porque o Espírito Santo testifica, né? Vamos lá, então, continuando. Então Saulo de Tarso, ele consentiu, era um jovem, inclusive, está lá, se eu não me engano, em Atos 8, ele consente com a morte de Estevão, e as vestes daqueles que apedrejaram Estevão estavam aos pés dele. Então, a partir daí, começa uma perseguição severa na igreja, liderada pelo Saulo de Tarso, que só termina quando ele se converte. Não se sabe bem o tempo, se os irmãos, de repente, né, e essa pergunta foi feita na escola dominical, se sabe o tempo exato em que começou a perseguição e a conversão. Não se sabe. Se imagina que foi um tempo curto, mas não se sabe. Eu não falei de quanto tempo ele perseguiu. Não fala. Então, que aí no capítulo 8, já por 9, já vem a conversão dele. Uhum. É verdade. Então, aí depois, ele se converte, né? E quando ele se converte, ele começa a pregar, ele vai para a Arábia para fazer uma releitura das escrituras hebraicas, né? E quando ele volta, eu não lembro se ele volta para a Síria, né? Damasco até hoje é a capital da Síria, na época não me recordo, mas aí ele se não me falo, eu não lembro se ele volta para Damasco ou se ele vai para Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele conhece Tiago, que era o presidente da igreja, e conhece Pedro. Pedro e João.
Ele e João. Quem apresenta eles Não, João tem Ele volta de 15 dias com Pedro, parece. Sim, mas quem apresentou Saulo de Tarso como convertido à comunidade cristã de Jerusalém? Foi o discípulo, cujo nome é Barnabé. Barnabé, porque os discípulos ficaram com medo de ser perseguir a gente, agora está querendo fazer de bonzinho. Barnabé veio, abraçou, acolheu, levou Saulo até a igreja, contou como ele se convertia, como ele se converteu, né? E aí os judeus tentaram matá-lo e ele foi conduzido, ele foi aconselhado a ir para a sua cidade, natal, Tarso, para que ele não fosse morto. E ele permanece lá até o tempo que Deus chama ele. O próprio Barnabé, quando os apóstolos descobrem sobre o nascimento de uma igreja, a igreja de Antioquia, eles enviam Barnabé para pastorear aquela igreja. E aí Barnabé vai lá em Tarso, convida Saulo para participar do ministério, para ser um dos pastores da igreja de Antioquia. Mas é engraçado que nessa parte não temeram eu digo, não a forma que ele tinha, mas a influência que ele poderia ter. Nesse caso... Tudo bem que ele está convertido, mas é um cidadão romano ainda, o camarada tem influência lá no judaísmo, não vou tocar nele não. Sim, mas aí ele já havia conquistado a confiança dos discípulos, né? Não se sabe ao certo, mas já tinha se passado um tempo. Realmente convertido. Se mostrou realmente convertido. Então ele é conduzido a Antioquia e depois ele é chamado ao ministério. E o nome dele, a gente viu que ele não tem. A gente viu na escola dominical que Deus não mudou o nome dele. Os judeus naquele tempo tinham um nome judaico, um nome hebraico, que o de Paulo era Shaul, que é a forma hebraica de Saul, né, que helenizado ficou Saulo, ou Saulus, né, como está no grego, a gente pronuncia Saulo com a ausência de CS. E aí, ele deixa de ser chamado Saulo para ser chamado Paulo a partir de Atos capítulo 13, versículo 9. A partir desse versículo, então ele já não é mais chamado de Saulo, mas sim de Paulo, né? Então aí se dá o início e o fim da perseguição judaica contra a igreja. Depois vem as 10 perseguições do Império Romano sobre a igreja. Por quê? Essa perseguição só se deu lá por volta do ano 67 depois de Cristo. E não veio antes. Porque enquanto a igreja estava limitada aos judeus, né, então a Roma entendia que o cristianismo era uma espécie de seita judaica. E o judaísmo era uma religião autorizada pelo Império Romano. Né? Era uma religião autorizada por Roma. Mas aí depois, Nero é o rei que ele vai liderar, vai iniciar essa perseguição. Por que ele inicia essa perseguição? A maioria dos historiadores, né, da época de Paulo, ou melhor, da época também, na época de Paulo, na época de Nero, os próprios senadores romanos que estavam mais próximos desse acontecimento, escreveram que Nero colocou fogo em Roma. Existiam 14 bairros romanos no local onde o fogo afetou. Desses 14 bairros, 10 foram consumidos pelas chamas. Muita gente morreu. Os 4 bairros que não foram tão afetados pelas chamas eram habitados, a maioria da população era cristã. E aí Nero colocou a culpa do incêndio nos cristãos. E aí começou a perseguição de Nero sobre a igreja. E aí alguns dos elementos da perseguição era que Nero ele gostava de pegar a pessoa, né, fincar a pessoa em estacas, encher de piche, jogar fogo, e ele tocava lira, né, inclusive ele tocou lira lá enquanto Roma pegava fogo e muita gente morria. E aí também ele
fez isso, né? Os cristãos foram usados como tocha para iluminar o palácio. E ele também vestia os irmãos com couro de animais frescos, né? E soltava os cães lá no Coliseu para matar os cristãos. Coliseu é o nome, não sei se os irmãos conhecem, mas Coliseu era o nome era uma espécie de estádio de, não era bem de futebol, mas imagine um estádio de futebol. Só que ali o que acontecia era luta de gladiadores ao invés de jogo de futebol. Futebol, não sei, até onde se sabe, não existia ainda naquele tempo, né? Futebol do século XIX, começou na Inglaterra, inclusive, né? Mas aí, durante essa perseguição liderada por Nero, morreram Pedro e Paulo. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo, o apóstolo Paulo, decapitado. Então ambos morreram durante essa perseguição. Um detalhe importante, as 10 perseguições romanas, elas nunca foram universais, elas não foram gerais, elas foram perseguições regionais. Então Nero, ele começou essa perseguição na capital do Império, em Roma. Pedro estava em Roma nesse tempo, Paulo também estava em Roma nesse tempo. Nós vimos, estudando os evangelhos, que, na verdade, o evangelho de Marcos é uma espécie de reprodução da mensagem que Pedro pregou em Roma. Isso está no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e Eusébio de Cesareia escreveu esse seu livro por volta do ano 350 depois de Cristo, ou 340 depois de Cristo, né? Mais próximo desses fatos históricos, né? História eclesiástica. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É um dos livros, uma fonte primária, um dos livros mais importantes para o conhecimento da história da igreja. Ele tem dois: o História Eclesiástica e o Livro dos Mártires, né? São importantíssimos para a compreensão do Novo Testamento para cá. Do Novo Testamento para cá. Flávio José que conta do Antigo Testamento, mas aí já não é a igreja, é a história do judaísmo, né? Então Nero, ele acaba, pela loucura dele, né, ele acaba sendo deposto pelo Senado e ele se mata, ele comete suicídio, né? E aí depois, no ano 81 depois de Cristo, vem Domiciano. Depois de Nero vieram outros imperadores também. Só que esses imperadores não perseguiram a igreja, né? Mas houve alguns. Por exemplo, depois de Nero veio Vespasiano. Depois de Vespasiano veio seu filho, o general Tito, né? Se não me falha a memória, depois de Tito vem Domiciano. Domiciano, ele queria ser adorado como Deus. Ele queria ser reconhecido como Deus. Muitos imperadores queriam para si o título de Deus. Existem até hoje templos dedicados ao Império Romano, né? Então o Império Romano também era adorado como Deus. E muitas das vezes o imperador também. Então Domiciano ele liderou essa segunda perseguição romana do Império contra a Igreja, né? E inclusive ele um fato engraçado que aconteceu, que ele mandou colocar a cabeça dele em todas as estátuas que tinham no Império Romano. Imagina então lá a Afrodite, né? Da mitologia grega, né? Era a deusa do amor e da beleza, com a cabeça de um homem em cima do corpo de mulher, né? Então era uma coisa assim, né? Eu não sou, enfim, mas ficou uma coisa meio hilária e meio esquisita, né? Estranho, né? Então assim, ele fez isso. E durante o seu governo e essa perseguição, o apóstolo João foi preso. Lembrando que João, nesse tempo, ele morava em Éfeso, morava em Éfeso, né? Então João, ele morava em Éfeso. Então o imperador Domiciano, ele ordena que que as autoridades ali prendessem João, né? E aí o apóstolo é condenado a morrer ingerindo veneno,
Só que ele não morre, miraculosamente ele não morre. E após isso, a história nos diz que ele é condenado a morrer cozido, né, num caldeirão de óleo fervendo. E ele é jogado ali e mesmo assim ele sai intacto, sem queimadura, sem mancha de fumaça. Saiu dali ileso. E as autoridades imperiais, não vendo mais o que fazer, resolveram exilá-lo para a ilha de Patmos. E daí teve lugar o Apocalipse. O livro de Apocalipse foi revelado, a revelação da palavra, inclusive a palavra Apocalipse significa revelação, né? Não tem nada a ver com o fim do mundo, a palavra em si, não tem nada a ver com o fim do mundo, não tem nada a ver com catástrofe, não. A palavra Apocalipse significa revelação, né? Então, João ele foi enviado para a ilha de Patmos para quê? Para trabalhar nas minas de carvão. O carvão era importante para o Império Romano, por quê? Servia como combustível para aquecer as piscinas térmicas de Roma. Esse era um dos usos do carvão. Era o carvão mineral? Carvão mineral. Tem uma igreja que eles falam que tinha águas termais, né? Tinha água quente. Tinha. Acho que Não, Laodicea era morna. Mas era uma água, não deixa de ser termal, porque era morna, né? E tinha uma cidade que a água era quente e tinha outra cidade que a água era mais fria. Laodiceia estava no meio mais ou menos aí. Isso. De cidade. Isso. Agora eu não me recordo de qual cidade a água era mais quente, qual era mais E de primeira ele dizia muito que, eu ouvia muito falar que essa ilha de Patmos era uma ilha de sal. Por que eles falavam isso? Ilha de sal. Eu ouvi um bocado de pregador dizendo. Olha, alguns relatos eu não vou desmentir, mas eu falo sobre aquilo que, pela misericórdia de Deus, que eu li. Eu li em livros. Entendeu? Para quê? Para eu não incorrer em determinados erros, né? Sim. Errar é impossível, mas a gente faz de tudo. Aliás, não errar é impossível, né? Mas a gente faz de tudo para não errar, mesmo não conseguindo. Por isso que o único livro confiado é a Bíblia, né? Então, até uma aula transmitida por nós não descarta a possibilidade de erros, né? Mas aí, para evitar determinados erros, eu não gosto de usar aquilo que eu uso de pregadores, eu gosto de usar aquilo que eu leio, né? Então, pelo que eu já li, pelo menos não me recordo de nada que diga que tinha as feras selvagens, e para ele morrer, não. Inclusive, tem, por exemplo, Hernando Dias Lopes, que é uma pessoa muito inteligente, falava, não, ele foi para lá para trabalhar nas minas de carvão. Então, isso está escrito em livro. Então, eu defendo aí nessa parte que ele foi para lá para trabalhar nas minas de carvão, né? Mas aí depois, inclusive, Domiciano morre. E quando ele morre, João é libertado da prisão, já bem velho, né? Na verdade, eu acredito que o livro de Apocalipse não foi escrito na ilha de Patmos. Talvez algumas partes dele, ou talvez alguns, vamos chamar, né, assim, rascunhos, foram até escritos na ilha de Patmos. Mas a redação final do livro, João fez, segundo alguns autores, através de um emanuense. João ditava e o emanuense escrevia. Emanuense era aquele que era uma espécie de escrivão, né? Ele falava e o emanuense escrevia. Já quando João estava liberto, já na cidade de Éfeso, porque ali no capítulo 1 está, eu estava na ilha chamada Patmos. Então, se no momento que ele escreveu, ele disse estava, sinal que quando foi escrito ele já não estava, né? Mais lá. Então, mas aí João ele morre por morte natural, de velhice, próximo dos 100 anos de idade. Alguns historiadores colocam que ele morreu por volta do ano 98, outros colocam por volta do ano 100. Mas tudo indica que ele morreu no final do primeiro século, o último apóstolo vivo, a última testemunha ocular
né, do Salvador, morreu aí no final do século I, né, depois de Cristo, por morte natural. O que eu já li que ela ficava sudeste de Éfeso. A cidade de Pátimo ficava sudeste de Éfeso, a posição dela mais ou menos. Na verdade, Patmos era uma ilha do mar Egeu. Ficava a sudeste da cidade de Éfeso, não é isso? Acho que é sudeste. A oeste da cidade de Éfeso. Éfeso ficava na atual Turquia, né? Então, ficava ali a oeste da Turquia, né? Então é bem. A terceira perseguição vai se dar sob o reinado do imperador Trajano, 108 depois de Cristo, né? Então aí são sucessivas perseguições. Pode falar, meu querido. O presbítero já leu alguma coisa sobre quando foi a morte de Marcos, assim? Sim, eu já li. Só que eu vou ficar te devendo essa informação. Quantos anos ele morreu? Porque supostamente talvez ele era mais novo do que João, né? Marcos, supostamente sim. Eu vou botar aqui, eu vou escrever aqui, pronto. Qualquer coisa, o irmão me chama lá no privado depois, manda um áudio para me lembrar. Naquele relato que tem no Evangelho de Marcos, daquele jovem que estava enrolado no lençol ali, na prisão de Jesus, de Getsemane, que tudo indica que quando nós estudamos Evangelho, o irmão até falou as epístolas que Paulo até lembrou, se eles queriam levar eles, ele era muito jovem ainda, são correndo nu, não podia acompanhar na viagem. Exato. Então depois eu vou pesquisar. Agora eu não tenho essa informação, mas vou pesquisar e vou trazer para o irmão. Tá? Porque, eu não devo aqui transmitir suposições. Eu não tenho certeza, mas não, tem que falar algo que venha transmitir uma certa confiança aos irmãos, né? Então, Trajano, ele liderou essa terceira perseguição romana contra os cristãos, né? E nessa perseguição morreu um aluno de João. Inácio de Antioquia era aluno do apóstolo João, ele andou com o apóstolo João. Então ele morreu durante esta terceira perseguição do Império Romano contra a igreja, né? A igreja. Então esse Inácio de Antioquia, ele foi um bispo, ele foi bispo da cidade de Antioquia. Essa Antioquia aqui, na verdade, se não me falha a memória, é a Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé pastoreou anos antes, né? E aí, o Inácio de Antioquia, ele foi aquele personagem que ele disse: olha, eu sou o trigo de Deus. Eu vou ser moído pelos leões para me tornar um santo pão do céu. Ele disse essa frase, né? Essa frase ficou famosa na história. Momentos antes dele morrer, ele disse isso, né? O que dizia ser a quarta pessoa? Não tinha um negócio desse que tinha um cidadão falando que era a terceira pessoa da Trindade? Assim? Não. Com certeza não foi Inácio de Antioquia. Alguém que aprendeu direto da testemunha ocular do Senhor com João, acho que cometeria um erro. Inclusive, existem algumas cartas dele preservadas para nós. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho 5 cartas dele preservadas, né? Eu tenho que dar um jeito de imprimir e tirar cópia para trazer para os irmãos depois, para os irmãos estudarem. De Inácio, né? Foi discípulo de João. Isso. Após a morte de Trajano, reinou Antônio Pio. Antônio Pio, ele não perseguiu a igreja, ele deu uma certa tolerância à igreja, tá? Então ele não perseguiu.
A quarta perseguição da igreja se dá sob o governo de Marco Aurélio. Esse aqui foi o imperador filósofo. Lembra daquele filme O Gladiador? Lembra do Gladiador? Então, aquele imperador romano que aparece ali, e depois ele vai ser morto, sufocado pelo próprio filho Cômodo, né? Marco Aurélio. É esse Marco Aurélio aqui. É esse. Ele perseguiu a igreja. Ele foi implacável contra a igreja. Ele chamava os crentes de supersticiosos, né? Então, por que agora, em se tratando de todas as perseguições, por que o Império Romano perseguia a igreja e não tolerava como era a política dele? Primeiro, porque os cristãos eles se negavam a prestar culto ao César, né? Ou a queimar incenso, né? Negando a sua fé. Eles não faziam isso. Segundo, eles eram chamados de incestuosos, cometiam incesto, por quê? O irmão chamava a mulher de irmã, né? A constante irmã. Então, aí os romanos não sabiam diferenciar. Isso aí era um chamado de consideração. Um irmão e uma irmã em Cristo acabavam casando-se entre si. Então, eles acusavam de incesto. Um terceiro motivo, eles diziam comer o corpo e o sangue de Jesus, eram chamados de canibais. Já vi um vídeo. Isso. Quarto, eles costumavam se reunir às escondidas. Então, eram acusados de fundar um novo partido político, né? Conspiração contra o Império. Exatamente, uma conspiração contra o Império, né? Então, a maioria dos cristãos eram pobres. Porém, o cristianismo começou a chegar a algumas camadas mais elevadas do Império. Alguns nobres, alguns senadores acabaram também depois se convertendo. Mas esse filme do Gladiador não frisa bem isso, ele frisa mais a expansão do Império de Roma, né? Até então a morte de Marco Aurélio, que aí conta mais uma particularidade do... É porque o filme general. Ele gira em torno do personagem fictício que é o Máximos, né? Então o Máximos ele é um personagem fictício, mas o que está por trás do personagem, aquilo tudo é histórico. Sim. Né? Na verdade, quando o general, né, o centurião, alguma autoridade, quando o imperador morria, e até muitas das vezes antes do imperador morrer, os seus subordinados, seus soldados, né, quando tinham oportunidade, eles nomeavam o seu general como imperador. Então a gente vê isso com o próprio Marco Aurélio. E ali no filme ele gostou tanto do Máximos que ele queria que Máximos assumisse o império, né, até que o seu neto chegasse à idade na verdade ele queria devolver Roma ao povo, né, trazendo uma nova fase republicana onde os senadores, né, governariam sobre Roma, né? Então é a República novamente, quase uma república novamente. Isso aí. E é exatamente uma coisa importante. A república que nós temos hoje, ela vem de Roma. Ela foi instaurada ali por volta de 1789, na Revolução Francesa, mas ela veio de Roma. A democracia veio da Grécia, de Atenas. A república vem de Roma, né? E aí, durante o reinado de Marco Aurélio, morreu Policarpo, outro discípulo de João. Ele foi ordenado bispo de Esmirna, segundo alguns historiadores, pelo próprio apóstolo João, né? E aí, ele já era um homem idoso, 86 anos de idade, a perseguição chegou a Esmirna, e aí ele foi aconselhado a fugir, e relutantemente ele fugiu. Soldados chegaram até sua casa porque aprisionaram um dos membros de sua igreja, torturaram ele. Aí ele acabou falando onde Policarpo estava. E aí, quando os soldados chegaram na casa dele, bateram na porta, ele preparou uma refeição para os soldados comeram. Depois ele pediu um tempo para orar, deixaram, ele orou. E aí depois, quando acabou aquele tempo de orar, colocaram ele na carruagem lá do chefe dos magistrados, uma espécie de juiz, e o juiz falou para ele: nega a Cristo. Ele não nega.
ele é empurrado para fora da carruagem, quebra o tornozelo e pegam ele e colocam um cavalo, né, e conduzem até a arena. E quando ele chega na arena, o magistrado que estava lá tentando persuadi-lo, aí diz para ele, nega a Jesus e queima incenso a César. Aí ele disse a famosa frase, olha, há 86 anos eu sirvo, ele nunca me fez mal algum, por que eu blasfemaria do meu rei e salvador? E aí as multidões na arena, que era um espetáculo, né? Falavam, queimam, aí ele disse, olha, vocês podem me queimar com o fogo que acende e logo se apaga, mas vocês nada sabem do inferno, que é o fogo que nunca se acaba. E aí ele é condenado a morrer na fogueira, né? Então ele é amarrado na fogueira, coloca um fogo em volta dele, e aí o fogo queima, mas segundo o Eusébio de Cesareia, que é o primeiro historiador da igreja, né, que você tem notícia, as chamas não chegam até ele, as chamas formaram uma espécie de muro em redor dele. E as multidões ficaram maravilhadas. Poxa, como é que pode? O fogo tornou-se uma muralha em volta dele. Aí o executor pega uma lança e crava quando ele de fato morre, né? Então, aí se deu o martírio desse importante homem, chamado Policarpo. Inclusive tem até filme dele hoje no YouTube, o Policarpo de Esmirna. É interessante que os irmãos vejam, né? Eu já vi esse filme. Então, depois de Marco Aurélio, o próximo imperador foi o Sétimo Severo, no ano 192 depois de Cristo. Durante a sua perseguição morreu Irineu de Lyon. Olha só que interessante. Irineu de Lyon foi aluno de Policarpo. E Policarpo foi aluno de João. Em seus escritos, Irineu disse que ele não gosta de inovar. Ele repete e transmite o que ele recebeu dos seus professores, de Policarpo. Né? Então, Irineu escreveu comentários da Bíblia. Por essa fala dele, que ele não inovou, mas ele só transmitiu o que ele aprendeu dos seus líderes, né? Se tem os escritos dele como uma base para o entendimento da doutrina apostólica daquele tempo. A doutrina dos próprios apóstolos, João, Paulo, Pedro, se tem isso nele. Irineu de Lyon, ele é morto, ele é martirizado durante o reinado de Sétimo Severo. Depois vem a sexta perseguição, adiantando, sobre Maximino, em 235. Aqui não morreu nenhum personagem importante da história da igreja, alguém famoso que deixou um legado, né? Mas aí a gente pula então para o governo de Décio, que reinou em 249, nesse ano ele começa a perseguição. E aí morreu Fabiano, bispo de Roma, e Orígenes. Esse personagem aqui, Orígenes, ele é muito importante para a história da igreja. Esse homem, isso é sensacional. Isso é sensacional. Esse homem, ele é tido como o homem mais sábio do seu tempo. Orígenes de Alexandria. Ele foi sucessor de Clemente de Alexandria. Quem foi Clemente de Alexandria? Foi o maior filósofo de Alexandria do seu tempo. Então, Irineu e o outro que veio, deu um branco agora. O Irineu e o professor dele, que veio antes, foi o Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria ensinou para Irineu. Irineu, ele escreve a Hexapla, que é um livro que ele deixa e ele escreve muitas coisas, né? E esse camarada era extremamente sábio. Ele é conhecido como o principal mestre depois dos apóstolos. O principal mestre da igreja depois dos apóstolos. Esse cara era muito inteligente. Ele é perseguido durante o reinado desse homem, ele é torturado, porém ele não morre
pelas torturas. Ele morre 3 dias depois, ou seja, o imperador Décio morre, né? E ele é colocado em liberdade, e depois disso, pouco tempo depois, 3 dias depois que ele é posto em liberdade, ele acaba morrendo devido às torturas que ele sofreu, né? Eu aconselho os irmãos a comprarem um livro. Depois eu vou até mandar para vocês, eu acho que já até botei no grupo o livro Grandes Teólogos. O primeiro personagem que aparece é Orígenes. Eu depois vou mandar para os irmãos de novo. Né? Grandes Teólogos, é um livro sensacional. Quando eu leio a história desses cristãos do passado, meu coração arde e me dá aquela vontade, poxa, eu queria ser assim. Né? São espelhos para nós. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7: lembrai-vos dos vossos pastores. E aí depois, nesse mesmo versículo, ele escreve: a fé dos quais imitai. Né? Nós devemos imitar a fé desses homens. Aqui a igreja não adorava imagens ainda, passou a adorar depois. Né? Depois veio a 8ª perseguição sobre Valeriano, e nessa morreu Lorenzo. Né? Aliás, isso morreu Lorenzo. Lorenzo, a autoridade ali da época dele pediu para ele pediu para ele colocar à exposição do império os tesouros da igreja. Sabe o que ele faz? Ele reúne os membros da igreja e coloca ali diante da autoridade que estava ali fazendo o julgamento dele, né? E aí a autoridade vai e fala: mas como assim? Nesse caso, essa autoridade era Marciano, o nome dele, né? Aí ele fala: mas como assim? Aí ele fala: olha, a riqueza da igreja são as vidas, são as pessoas. Né? E aí ele vai sofrer perseguição e vai morrer também durante o reinado do imperador Valeriano. Né? Está um pouquinho corrido, irmãos, porque é muita informação, então a gente precisa dar uma corrida. A 9ª perseguição foi sobre Aureliano, 274 d.C. Nessa morreu Félix, que era bispo de Roma, né? Ainda não era papa, não existia papa, era bispo de Roma. Porém, os historiadores católicos falam que ele foi papa. Não foi papa, foi bispo de Roma. Então, quando os historiadores colocam alguém como bispo de Roma, um papa, na verdade isso na verdade não é verdade. Ele era bispo de Roma, não papa. A figura papal, o papa, ele é instaurado no cristianismo ocidental no século VI. Alguns historiadores, talvez a maioria, falam que o primeiro papa foi o Gregório o Grande, do VI século. Então aqui ele era bispo e não papa, tá? Então ele sofre o martírio nesse tempo e sofre o martírio também Agapito. Quem foi esse Agapito? Ele era uma pessoa que gostava de ajudar os pobres. Esse personagem gostava de ajudar os pobres. E por ele gostar, pelo simples fato dele fazer caridade, ele foi acusado de ser cristão e sofreu martírio também. Depois disso, a igreja vai ter um certo período de paz aí, de 274 a 303, quase 30 anos de paz, né, sem sofrer perseguições. E durante esses 30 anos, os cristãos começam a construir templos. Antes disso, pelo rigor das perseguições, os cristãos não construíram templos. Eles adoravam nas casas. Por quê? Por causa das perseguições. Nas casas, nas cavernas, nas catacumbas de Roma, que eram os cemitérios subterrâneos, né, e tal. Então, nesse tempo, os cristãos começaram a construir os templos, né, voltados para a adoração cristã. Depois, a 10ª e última perseguição foi liderada por Diocleciano. Esse aqui foi um dos mais implacáveis perseguidores da igreja.
um dos mais implacáveis imperadores a perseguir a igreja. Esse homem aí, ele ordenou a destruição de todos os templos, ele ordenou a destruição de todos os documentos sagrados, de todos os escritos. Talvez aí, durante esse reinado, nós perdemos o que nós tínhamos dos escritos que saíram diretamente do punho dos apóstolos, né? Durante o seu reinado, os cristãos foram proibidos de cultuar a Deus, eles eram pegos, eram mortos, né? Essa foi a última e a mais implacável das perseguições. E o personagem importante desse tempo foi Jorge, não tem o chamado, canonizado São Jorge, foi um cristão verdadeiro desse período, do período de Domiciano. Ele era um general romano, né, que se declarou cristão e sofreu martírio pelas mãos desse mesmo imperador, Diocleciano. Né? Que anos tem, por favor, irmãos? 31. 931. E aí, depois, já partindo para o encerramento, depois, com a morte, na verdade, Domiciano, ele abdica, vai ser um jovem, na verdade, Domiciano, ele abdica do trono, ele não suporta, né, a responsabilidade dos negócios da igreja e ele acaba abdicando. E Valério, que era um outro imperador romano, ele assina um edito A esposa que achava. para... Só um minutinho. O senhor ainda vai. Já está terminando. Porque tem uma caravana que intimando ele, tem uma outra que intimando esse, e tem uma me intimando também. Já estou indo já, pastor, rápido. Aí, após ele, o Valério, né, ele assina um edito dando paz aos cristãos. Depois dele vem Diocleciano, que a gente vai comentar mais semana. Vamos comentar logo agora, semana que vem já parte direto dos pais da igreja. Esse Diocleciano, ele começa a governar, ele vai numa guerra contra Magêncio, que é um opositor dele, e nessa guerra ele tem uma visão da cruz, né, e escrita em latim embaixo, né, ou uma voz, a voz dizia para ele, sob esse sinal vencerás. Então ele manda pintar aquela cruz, né? Na verdade não era uma cruz, era na verdade um lavário, que era a junção das palavras ki e ro em grego. Isso aqui é o ki, esse aqui é o ro do grego, né? Manda pintar nos escudos dos soldados romanos. Então ele vence a guerra contra Magêncio e após isso ele se converte ao cristianismo. O Diocleciano? Não, o Constantino. Constantino. Mas bem perguntado, obrigado. Constantino. Você pegou seu livro? Aí, em 313 d.C., ele assina o Edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos. E aí encerra, então, a perseguição à igreja. Amém? Um negócio interessante sobre esse. Eu vi uma história mais ou menos com esse Jorge que eu achei no YouTube, depois eu não achei mais. Sobre um Décio, chamado de Décio Etrusco, na região da Toscana. E ele foi nessa época de perseguição aos cristãos que ele veio assim depois esse Exu Caveira. A história dele é parecida. Com a de Jorge. Não, era bem parecida com aquele personagem de Guerra das Estrelas, aquele caveira preta, robótica, aquele Darth Vader. A história é igualzinha a dele. Ele era cristão, era general, foi separado da mãe, foi treinado, gostou de uma menina e foi chamado para matar os cristãos que estavam se reunindo no celeiro, mas chegou lá em emboscada para ele. Armaram e tocaram fogo no exército que estava sob o comando dele e torturaram ele até a morte, até ficar, parece que amarrava ele, o cavalo arrastava ele, ficava nos ossos dele. Ele pediu perdão pela morte dos soldados que morreram sob o comando dele, mas ele falou que ia voltar e ia se vingar daqueles homens. Então. E aí ele ficou, hoje na Umbanda, ele é conhecido como Exu Caveira. Então, mas aí, na verdade, um incontável número de mártires morreram durante esse período. Né? Bom, mas aí partindo para o final, os irmãos nos perdoem,
porque nós tivemos problema no trânsito, né? Acabamos chegando um pouquinho mais tarde, e aí, até organizar tudo, a gente acabou se atrasando aí um pouquinho.